Tentava um pouco mais de bola longa, um time um pouco mais espaçado, não estava muito coordenado. Na hora de marcar ele também estava um pouco distante, assim, se eu pressionava lá entre essas duas linhas, a primeira e a segunda ali, deixava um pouco de espaço, coisa que de organização foi o forte sempre desse Juventude. E esse jogo e o jogo do Flamengo, na verdade, né, cara, traz algo muito pesado para tomar tanto gol, né? É tanto jogo no futebol brasileiro que a gente precisa ter também cuidado de não criar de novo uma expectativa exagerada e frustrar na frente, porque há pouco tempo, há poucos dias, a gente comentava sobre uma temporada do Fortaleza que não tinha... 2 jogos, ou 3, né? Aí agora... né, se a gente for falar. Aí então agora veio, recente, veio o jogo do Colo-Colo, né? A goleada do meio da semana, essa goleada de hoje. Aponta para uma subida de rendimento, enquanto o Vojvoda vai... E o jogo com o São Paulo, ele enfrentou muito bem o São Paulo, talvez tenha tido em algum momento do jogo até mais chance do que o São Paulo no Morumbi, e enquanto o Vojvoda vai fazendo as coisas da forma dele, ou seja, às vezes é Martínez, às vezes é Pochettino, às vezes é Davidson, às vezes é Lucero, ele vai conseguindo rodar um elenco que é homogêneo, você não tem tantas disparidades. Caleb voltando agora, né? Caleb voltando. Uma sequência... fisicamente melhor, porque... Fez o primeiro gol dele do retorno, né? Ficou bastante tempo longe, machucado, né? Agora, um grande jogo do Pochettino, né? O Pochettino vinha meio escondido essa temporada, meio em baixa. Martínez jogando os principais jogos na frente dele. Olha o golaço do Pochettino, né? O Lucero fez um grande jogo também. Ele fez também, perdeu algumas chances, né? Assim, mas ele estava ali participando. Então, aí que está o detalhe da manutenção de um treinador. Lógico que você sabe que é competente, que daqui a pouco algum outro treinador... Igual a questão do Fábio Matias, né? Ele vai começar a colocar um monte de dúvida, mas se ele não tem... O Juventude chegou num ponto de reset, coisa que o Fortaleza, ele passou pouco tempo atrás nesse reset para tentar produzir mais, e agora ele está conseguindo, né? Então, mas esse rumo para o Fortaleza é interessante, mas o Juventude tem que ficar atento, vai ter que se recuperar. Lucero fez 2 gols, o Pochettino fez aquele golaço no ângulo, né? O Pikachu fechou o placar depois desse cruzamento do Martínez. Jogador que não vinha entrando com tanta frequência, o Kevin Andrade voltou, entrou, deu assistência para gol, enfim. Hoje tinha Brits no banco, depois de bastante tempo também, né? Que vinha fora por causa de lesão. É um time que aparentemente está se organizando ao longo da temporada. Vamos a mais um intervalo. Próxima rodada é Vasco, né? Fortaleza e Vasco na próxima rodada em São Januário. E no meio tem um jogo decisivo para o Fortaleza com o Bucaramanga no Castelão no meio da semana pela Libertadores. Meio de semana aí o bicho promete. Vai um monte de gente. Pra muita gente. O Vasco vai a Lanús, né? O Vasco vai à Argentina. Enfrentar o Lanús na Argentina e o Fortaleza joga contra o Bucaramanga em casa pela Libertadores. Intervalo aqui no Troca, já voltamos com a parte final do programa. Voltamos já. Eu prefiro o processo a ponto de inflexão. O processo demanda mais tempo, mas ele é mais sólido, constante. O ponto de inflexão acontece assim, mais rápido, mas me dá a sensação de que a gente fica refém do acaso. Inegavelmente, as 2 goleadas do Fortaleza num espaço tão curto de tempo trazem a sensação, e do jeito que foram, né, trazem a sensação de que finalmente, em 2025, a chavinha do Fortaleza virou e que a gente vai ver o Fortaleza dos anos anteriores nessa atual temporada tão capenga do Fortaleza. Fortaleza jogou bem e goleou os seus 2 últimos adversários, e se antes eram 4 jogos sem vencer, agora são 6 sem perder. Depende também muito da visão que você queira dar aos fatos. No estádio, o torcedor do Fortaleza já entoou o canto, o leão voltou. E aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Fala galera, beleza? O Fortaleza teve uma atuação de gala nessa abertura da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando contra o Juventude no estádio Presidente Vargas. O Fortaleza massacrou, passeou, fez 5-0 e poderia ter feito até mais. O Lucero marcou 2 vezes, o Breno Lopes fez gol também, o Pochettino deixou a sua marca, o Caleb fez o último gol do time, se emocionou ali. A gente sabe que o Caleb viveu uma fase complicada, muitas lesões no ano passado, nesse ano atuando abaixo, mas importante para o camisa 10 voltar a marcar também. E o Fortaleza hoje tudo funcionou. A defesa foi muito bem, muito sólida com o quarteto, né? O quarteto defensivo ali, o Tinga, o Kusevich, o Mancha e o Gastão Ávila. Fez uma partidaça hoje como lateral esquerdo, disparada a melhor atuação do argentino com a camisa tricolor. Foi muito sólido na parte defensiva e conseguiu também apoiar muito bem. Quase fez um golaço de trivela, foi muito bem mesmo o Ávila hoje. O meio de campo também funcionou muito bem, dando proteção com o Sacha e o Rosseto. O Sacha fez uma partidaça e a única mudança estrutural que o Vojvoda fez foi a entrada do
Pochettino para dar um pouquinho mais de criação, um pouco mais de criatividade nesse meio de campo, e funcionou. Pochettino fez uma baita partida também, o ataque também foi muito bem, com o Breno Lopes de um lado, o Marinho do outro, o Lucero como referência, o Breno e o Marinho participaram um pouco melhor na segunda etapa, né? Mas o Fortaleza hoje foi impecável, não tenho que reclamar da atuação do Fortaleza hoje, e quando o sistema funciona tão bem, né, é isso que a gente vinha cobrando, a estrutura do Fortaleza não foi tão alterada, né, nas últimas partidas que funcionaram, então quando o sistema funciona tão bem, as individualidades aparecem, o Ceviche apareceu, o Sacha apareceu, o Ávila apareceu, o Pochettino apareceu, o Lucero apareceu, todo mundo. Então o Fortaleza foi muito bem, baita vitória para dar mais confiança, né, nessa retomada de confiança, nessa sequência que vai ser muito desafiadora e já tem uma decisão na próxima terça-feira na Libertadores contra o Bucaramanga. Muito boa a partida do Fortaleza hoje, não tenho que reclamar da atuação do time do Vojvoda hoje. 3 últimas partidas, o Fortaleza marcou 9 gols e não sofreu nenhum. Mostra aí a solidez defensiva e a força desse ataque que precisava só de um empurrãozinho para voltar a funcionar. Baita jogo tricolor, vitória mais do que justa. Anotaram a placa aí? Começa agora os 3 pontos de Fortaleza 5, Juventude 0 em até 90 segundos. O primeiro ponto, destacar o amasso que foi a partida no estádio Presidente Vargas. Um Fortaleza que dominou do começo ao fim, já começando a marcar logo aos 3 minutos com o Lucero. Convenhamos, o Juventude já fez bons jogos nesse Campeonato Brasileiro. Hoje passou muito longe disso. Fortaleza dominou do começo ao fim e foi praticamente irretocável ao longo dos 90 minutos. O segundo ponto é destacar que Juan Pablo Vojvoda é um cara extremamente perseverante. Teimoso para muitos. Talvez ele seja até um pouco. Mas a insistência em alguns jogadores parece que traz uma confiança muito grande ao ponto de alguns jogadores superarem momentos ruins. Hoje, até o Gaston Ávila fez uma boa partida jogando como lateral esquerdo. É preciso destacar que o treinador argentino tem a característica de recuperar jogadores. E o terceiro ponto, falar do setor ofensivo do Fortaleza. 2 gols do Lucero, um do Breno Lopes, que poderia ter sido do Marinho, o Pochettino voltou a marcar gol, Breno Lopes e Marinho participando da criação e o Caleb fazendo gol. O Fortaleza muda de patamar quando os jogadores ofensivos fazem a diferença. Hoje quem pagou o pato foi o Juventude. Um jogo tranquilo e sob controle no primeiro tempo, que se tornou numa goleada acachapante na segunda etapa. É mais ou menos assim que a gente pode resumir o que foi esse Fortaleza 5, Juventude 0. Fortaleza veio com algumas novidades, né? Vojvoda colocou, por exemplo, Gaston Ávila de volta à equipe, atuando como um lateral esquerdo, Pochettino retornando ao time como titular também no meio de campo. Ou seja, taticamente o time nem mexeu tanto, mas com peças novas. E o Tricolor abre o placar com uma deficiência que todo mundo sabia que o Juventude tinha. Trouxemos, inclusive, aqui no Futebolê de sexta-feira. A bola aérea defensiva, logo aos 2, 3 minutos, o Lucero faz 1-0. E o placar de 1-0 do primeiro tempo é até muito magro, tamanho o domínio que o Fortaleza tinha num jogo muito seguro em que o adversário não conseguia ameaçar. No segundo tempo, esse domínio seguro se tornou um domínio mais agressivo. O segundo gol do Fortaleza até demora para sair, aquele gol siamês entre Marinho e Breno Lopes. Lucero já tinha acertado a trave, o Breno Lopes já tinha tido chance, Marcão, goleiro do Juventude, já trabalhava. O 2-0 terminou de solidificar um jogo que era muito sob controle do Fortaleza. O 3-0, então, mostra um pouquinho da faceta de um time mais letal. Foi a única jogada de ataque do Juventude perigosa que o João Ricardo faz uma boa defesa. E justamente no contra-ataque sai o gol do Pochettino, 3-0. 3, 4, 5-0 vieram de forma natural, os outros gols para fechar um placar que lava a alma do torcedor que já vinha de um 4-0 a favor contra o Colo-Colo. E muda um pouquinho a chave daquela sequência, né? Os 10 jogos sem vencer já são 6 jogos sem perder, com 2 goleadas a favor. Fortaleza vai recuperando o seu futebol e a sua confiança. Os adversários podem ser frágeis? Podem, mas você precisa aproveitar as fragilidades e dominar os jogos sem nenhum susto. Isso aconteceu contra o Colo-Colo, aconteceu novamente contra o Juventude. Tira o time da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e enche de moral para um jogo que pode valer vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo de terça contra o Bucaramanga na Arena Castelão. A fase ruim do Fortaleza definitivamente acabou. Depois de passar 10 partidas sem vencer, agora são 2 goleadas consecutivas, 9 gols nessas 2 goleadas, 3 jogos sem tomar gols, 6 partidas sem derrotas, Gaston Ávila de titular jogando bem, Pochettino de titular fazendo gol e dando assistência,
Caleb entrando no segundo tempo e fazendo gol, além de Lucero de titular, fazendo 2 gols e dando assistência. Não tem como, meus amigos, a boa fase voltou sim à equipe tricolor, que lembrou demais aquela equipe do ano passado, que jogava com intensidade, pra cima, buscando o gol. Foi o que aconteceu principalmente na segunda etapa. Foi 5-0 em cima do Juventude, mas poderia ter sido bem mais, 6, 7, porque o time criou oportunidades para fazer isso. Bola na trave, defesaças do goleiro, enfim, uma grande partida do Fortaleza para mais de 13 mil pessoas no PV. Eu não sei onde é que iriam caber mais 6 mil pessoas, mas enfim, coisas do nosso futebol que a gente deixa para depois. Agora, só para lembrar, eu queria que você pudesse dizer quem foi o melhor jogador da partida. Porque olha, Kusevich jogou demais, Gustavo Mancha para mim é um gigante. Esse garoto de 20 anos está jogando muita bola. O sistema defensivo do Fortaleza foi muito bom. Tinga do lado, Gaston Ávila do outro. Sem contar Pochettino, Lucas Sacha, Rosseto, Lucero, Marinho, Breno Lopes. Enfim, deixo para você aí nos comentários dizer quem foi o melhor da partida. O Fortaleza atropela o Juventude e no clima do Papa Leão 14, o Leão simplesmente papou. E a torcida do Fortaleza já entra no clima. Já tá no clima, com o Papa sendo chamado de Leão, já não é de hoje. E a galera já colocou até nome na camisa, cara. E deixa que a bênção é do próprio time, meu amigo. No Presidente Vargas teve 2 gols do Lucero, teve gol do Pochettino. E olha que o Fortaleza não foi nem com todos os seus titulares, né? Por exemplo, o Davidson não estava jogando hoje. Como eu falei, teve gol do Lucero, do Pochettino, do Breno Lopes e do Caleb, placar final 5-0 e é aquilo, cara. O Fortaleza tava sem ganhar, né? Já era, assim, a gente fez um vídeo aqui. O time tava 1 mês sem vencer, né? Jogando mal, a bola não tava entrando. A única vitória do time nas últimas 4 ou 5 semanas tinha sido no jogo por WO e agora parece que a porteira abriu. É aquilo. Quem tem um treinador, um trabalho longevo, né? Pode ter seus percalços, seus problemas, mas tem tudo. Tem dinâmica de trabalho, tem conhecimento, fumaça branca, água benta e leão papando. Nunca duvide de Juan Pablo Vojvoda, ele vai começando a fazer a sua mágica. Num Fortaleza que começou o ano muito mal, a janela de transferências foi muito ruim no início do ano, mas aos poucos, nos últimos 3 jogos, já vemos um Fortaleza muito mais forte. Jogou melhor que São Paulo, no Morumbi, goleou o Colo-Colo, goleou o Juventude, Pochettino voltando a marcar e dar assistência, Lucero voltando a marcar, chegando a 10 gols na temporada, além de assistência também. Vemos um time muito mais forte, muito mais sólido, que com a saída do Davi Luiz da zaga, alguns medalhões foram para o banco, o Gustavo Mancha virou titular de vez, o lateral esquerdo hoje foi o Ávila. É um time que vai tendo mais solidez e sólido. Com o Vojvoda, esse time é muito forte. Quando muito se falava que esse time do Fortaleza poderia e deveria jogar mais, é porque todo mundo sabia que a capacidade desse elenco era de entregar resultados e desempenho melhores do que vinham sendo apresentados. A goleada por 4-0 sobre o Colo-Colo e a maneira como ela aconteceu, e a goleada por 5-0 sobre o Juventude e a maneira como ela aconteceu, comprovam exatamente isso. Fortaleza fez uma atuação exemplar contra o Juventude. Foi um grande jogo, uma das melhores atuações do ano e a melhor partida no Campeonato Brasileiro. Foi um time que entrou em campo sabendo exatamente o que queria e exatamente o que deveria fazer. Não à toa que abriu o placar logo muito cedo com 2 minutos e embora o placar do primeiro tempo tenha sido apenas 1-0, não traduzia o que era o jogo. Fortaleza já tinha criado oportunidades para ter até mesmo um placar mais elástico. Acontece que no segundo tempo o placar acaba sendo mais justo com o que era o jogo. Foi um Fortaleza melhor do primeiro ao último minuto e que se comportou como um time organizado, coeso, seguro defensivamente e que teve a capacidade de pressionar o adversário, criar oportunidades e não se saciou em nenhum momento. Quis a todo tempo agredir o adversário quando foi possível. Foi assim que construiu o placar de 5-0 e olha que poderia ter sido até mais. Destaquei aqui os aspectos coletivos de um time que parece ter recuperado a confiança e que jogou muito mais leve, inclusive no segundo tempo da partida. Mas tem pontos individuais que devem ser mencionados. Grande partida do Pochettino e do Lucero. Para mim, o Pochettino, inclusive, foi o melhor em campo, apesar do Lucero ter feito 2 gols e de ter dado ainda uma assistência. Mas o Pochettino foi o cara que comandou o meio de campo. Foi uma espécie de regente do Fortaleza nessa grande atuação e demonstrando que tem talento e tem capacidade de render muito mais do que vinha rendendo individualmente. Aliás, Pochettino e Lucero foram protagonistas em muitos dos grandes bons momentos que o Fortaleza viveu nos últimos anos. Em 2024, a queda de desempenho dos dois, inclusive, ela acontece de forma simultânea. Parece que um depende do outro. Pochettino depende do Lucero, Lucero depende do Pochettino. E nesse jogo contra o Juventude, os dois foram muito bem. Mas não foram os únicos destaques individuais. O Gustavo Mancha fez mais um jogo muito seguro,
Assim como o Lucas Sacha, é incrível a regularidade do Lucas Sacha. Até o Gaston Ávila foi muito bem jogando na lateral esquerda, fez a sua melhor partida pelo Fortaleza. Sem falar do Marinho e do Breno Lopes, muito participativos no jogo também, de jogadores que saíram do banco de reservas e contribuíram bastante, como o Kevin Andrade, que entrou muito bem no jogo, e o Caleb, que depois de mais de um ano, voltou a balançar as redes. Fortaleza precisava demais vencer o Juventude, venceu. E mais do que isso, venceu com uma boa atuação, com uma atuação convincente. São 2 vitórias com autoridade em sequência. Goleada por 4-0 sobre o Colo-Colo, goleada por 5-0 sobre o Juventude. Agora, são 6 jogos sem perder. E o Fortaleza dá mostras de que parece, de fato, viver um outro momento. Precisa continuar nessa pegada, até porque na próxima terça-feira tem o Bucaramanga em casa. Se vencer, garante a classificação na Libertadores e, mais do que isso, consolida demais o novo momento muito positivo na temporada. Fortaleza consegue a segunda goleada consecutiva. E futebol tem dessas, né? Como os números podem ser analisados de formas diferentes. O que eram 10 jogos seguidos sem vencer, agora são 6 sem perder. Se o time vai manter esse nível de competitividade que tem apresentado desde o empate contra o São Paulo, mas aflorou mais ainda contra Colo-Colo e Juventude, de fato, ninguém tem como prever. Mas que o cenário se tornou muito mais favorável à equipe de Vojvoda, que agora vai ter muito mais confiança, tranquilidade para seguir trabalhando, isso é fato. Para esperar para ver cenas dos próximos capítulos. Mas eu sempre brinco que eu não sou sommelier nem de raiva nem de alegria de torcedor. Então dá para entender a confiança que o torcedor do Fortaleza está depositando agora, depois de, repito, não só as 2 goleadas, mas também aquele jogo contra o São Paulo. Aquele jogo do São Paulo sim pode ter sido um pontapé de virada para o Fortaleza. E eu termino aqui falando da Prata Store. Afinal de contas, ela completou 6 anos agora nesse mês de maio e está sorteando R$6.000 em voucher lá da loja. Então, não perde muito tempo não. Segue @PrataStoreCE e aí lá você vai ver as melhores ofertas e ainda por cima fazer compras online. Mas, qualquer coisa, se você quiser, você pode ir no Centro Fashion e em qualquer um dos estandes deles para encontrar o que há de melhor em prata. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Leão 5-0 sobre o Juventude. Deixa eu trazer aqui agora as estatísticas da partida. Olha aí, pessoal, nas estatísticas o Juventude teve mais posse de bola, hein? Quem diria, tomou 5-0 e teve mais posse de bola. 51% a 49%. Gols esperados, 2,59 do Fortaleza, 0,12 do Juventude. Total de chute estragou, foi um amasso, né? 20-4 para o Fortaleza, chutes no gol 13-1, que massacre. Chances perigosas 5-0, o Juventude não teve uma chance perigosa. Escanteio 5-4 Fortaleza, impedimento 3 para o Juventude, nenhum para o Fortaleza. Passes completos 272 a 259. Fortaleza trocou poucos passes, né? Então é chegando com velocidade no ataque, marcando os gols 5-0. Essas são as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.